A menina do capuz vermelho. Numa vila pequena cercada por campos e pinheiros, vivia uma menina chamada Lina. Ela era conhecida por um detalhe simples: sempre usava um capuz vermelho, costurado à mão pela mãe com um tecido forte e quente. O capuz não era luxo nem fantasia, era cuidado. Naquela região, o vento cortava e a mata era grande. Certa manhã, a mãe de Lina tirou do forno um pão redondo que perfumou a casa inteira. Colocou o pão numa cesta junto de um pote de mel, um pedaço de queijo e um embrulho de chá de ervas. Sua avó não está bem, disse ela, ajustando a cesta nos braços da filha. Leve isso para ela, mas vá com atenção. Siga pela trilha principal, não saia do caminho e não pare para conversar com estranhos. Lina assentiu, acostumada a ouvir recomendações assim. A casa da avó ficava do outro lado da floresta, numa clareira onde o sol chegava em paz e as árvores pareciam menos fechadas. Eu volto antes do fim da tarde, prometeu Lina. A mãe se aproximou, ajeitou o capuz vermelho sobre a cabeça da menina e falou mais baixo, como se a própria casa precisasse escutar. Se alguém tentar te apressar ou te desviar, não confie. Quando alguém quer te tirar do caminho, quase sempre é porque não quer que você chegue onde deve. Lina guardou a frase como quem guarda uma pedrinha no bolso e partiu. O início da trilha era fácil. A estrada de terra logo virou um caminho estreito, ladeado por arbustos e flores selvagens. Os pássaros cantavam alto, e o cheiro de folhas úmidas subia do chão como um aviso de que a floresta respirava por conta própria. Lina caminhava com cuidado, pensando no rosto da avó, na voz suave dela contando histórias, na maneira como as mãos enrugadas sempre encontravam a mão de Lina quando ela chegava. Ela apertou a alça da cesta, como se aquele gesto pudesse apressar a melhora da avó. Foi então que, do meio das árvores, surgiu uma figura que parecia fazer parte da própria mata, um lobo. O animal não avançou nem rosnou, apenas apareceu com calma, como se tivesse esperado o momento exato. Tinha pelo cinza escuro, olhos atentos e uma postura esperta. Lina parou na hora, sentindo o coração subir para a garganta. O lobo inclinou a cabeça, observando o capuz vermelho. Bom dia, menina, disse ele, numa voz baixa, macia demais para a floresta. Lina arregalou os olhos. O susto não era só pelo lobo estar ali, era pelo lobo falar. Ela segurou a cesta com força e recuou um passo. Bom dia, respondeu, mais por reflexo do que por educação. O lobo sorriu de um jeito estranho, como se sorrir fosse algo aprendido. Você parece ter pressa. Vai visitar alguém? A mãe tinha dito, não conversar com estranhos. Lina olhou ao redor. Não havia ninguém, só árvores e silêncio. E o lobo? Eu só estou caminhando, respondeu ela, tentando encerrar. Claro, claro, disse o lobo, sem se ofender. Caminhando com uma cesta cheirosa dessas. Eu sinto pão, mel e ervas. Parece visita. E, se é visita, é alguém importante. Lina ficou tensa. Como ele podia sentir aquilo tão fácil? Minha avó está doente, escapou, e ela se arrependeu no mesmo segundo. O lobo abriu a boca numa expressão de falsa preocupação. Que pena. Avós são tesouros. Uma visita como a sua deve alegrá-la muito. Você deve querer chegar logo. Lina assentiu, sem perceber. E aí o lobo continuou, como se fosse apenas um pensamento compartilhado. A trilha principal é segura, mas é longa. Existe um atalho, por dentro das árvores, perto do riacho. Se você for por lá, chega bem mais rápido. E ainda pode colher algumas flores bonitas para ela. Uma avó doente merece flores. Lina ficou dividida. O atalho parecia tentador. A ideia das flores também. A avó gostava de flores. Mas então Lina lembrou da frase da mãe: se alguém tentar te apressar ou te desviar. O lobo, com toda aquela voz gentil, estava fazendo exatamente isso. Lina respirou fundo e apertou a cesta. Eu vou pela trilha principal, disse, firme. O lobo piscou lentamente, como se estivesse avaliando a coragem dela. É mesmo? Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço. Você é cuidadosa. Isso é raro. Lina não respondeu. Passou por ele sem correr, para não mostrar medo, e seguiu andando. Quando se afastou o suficiente, ouviu atrás de si a voz do lobo, agora um pouco mais fria. Então vá. Mas lembre-se, a floresta é grande, e a tarde cai rápido. Lina apressou o passo. O que Lina não viu foi o lobo se virar e correr por dentro da mata,
leve como sombra, rápido como vento. Ele não precisava da trilha principal. Ele conhecia cada raiz e cada passagem escondida. Enquanto Lina caminhava com cuidado, o lobo cortava caminho. A casa da avó ficava numa clareira. Era uma casa simples, com fumaça rara saindo da chaminé e uma pequena horta ao lado. O lobo chegou primeiro. Ele parou perto da porta e bateu, imitando o som que uma mão faria. "Quem é?" perguntou uma voz fraca lá dentro. O lobo afinou a voz, tentando imitar o timbre de Lina. "Sou eu, vovó. Trouxe pão e mel." Houve um silêncio curto. Depois, a tranca se mexeu. "Entre, querida. A porta está destrancada." O lobo empurrou a porta com cuidado e entrou. A avó estava deitada, coberta até o peito, com o rosto pálido e os olhos cansados. Mas, no instante em que viu o lobo, tentou gritar. O lobo foi mais rápido, saltou, fechou a boca dela com a pata e rosnou baixo, ameaçador. "Se você gritar, eu não vou ser gentil", sussurrou. A avó tremia. O lobo, então, empurrou-a para dentro de um armário grande e pesado, onde se guardavam lençóis. Trancou a porta do armário por fora, e ficou ouvindo por um instante. A avó chorava baixo, mas não gritou. O lobo foi até a cama, ajeitou o cobertor, vestiu um gorro velho, e puxou uma manta até o queixo, tentando parecer um corpo frágil. Depois apagou a luz da lamparina, deixando a casa num tom mais sombrio. Ele esperou. Pouco tempo depois, Lina chegou à clareira. Ela sentiu alívio, como se a floresta soltasse o ar junto com ela. Bateu na porta com delicadeza. "Vovó, sou eu, Lina." A voz veio de dentro, abafada. "Entre, minha querida. Eu estou aqui." Lina empurrou a porta e entrou. O cheiro do lugar estava diferente, mais fechado, como se a casa tivesse prendido a respiração. "Eu trouxe pão e mel", disse Lina, aproximando-se da cama. O rosto no travesseiro estava meio escondido, mas Lina viu algo que a fez parar. Os olhos. Aqueles olhos não pareciam da avó. Eram atentos demais, brilhantes demais. Lina engoliu seco, mas tentou não demonstrar. "Vovó, você está com um gorro diferente", falou. "Estou com frio", respondeu a voz, grossa demais para uma avó doente. Lina aproximou um passo e observou. "Vovó, que orelhas grandes você tem." "É para te ouvir melhor, minha querida", respondeu a voz. Lina sentiu um arrepio. "E que olhos grandes você tem." "É para te ver melhor." Lina já tinha certeza, mas ainda não entendia como agir. O coração dela batia tão alto que parecia denunciar. Ela puxou um pouco mais o cobertor, como quem quer cuidar. "E, que dentes grandes você tem, vovó." O lobo sorriu, e o sorriso abriu a verdade. "É para te comer melhor." Ele se lançou. Lina recuou num instinto puro. A cesta caiu no chão, o pão rolou, o pote de mel bateu e derramou parte do doce no assoalho. Lina correu para a porta, mas o lobo foi rápido e fechou o caminho. Ela se virou e correu para a janela, empurrando com força. A janela abriu com um rangido. Lina tentou passar, mas sentiu uma mão áspera agarrar o tecido do capuz vermelho. Ela puxou, desesperada. O capuz prendeu. Lina lembrou, num clarão, da mãe costurando aquele capuz e dizendo: "Se um dia você precisar escolher entre o capuz e você, escolha você." Ela puxou com tudo e deixou o capuz para trás. O tecido rasgou. Lina se soltou e saiu pela janela, caindo na grama da clareira. Doeu, mas ela levantou na hora e correu. O lobo, furioso, rosnou e saltou pela janela atrás dela. Lina correu para a borda da clareira, rumo às árvores. Mas ela não voltou para dentro da floresta profunda. Correu em direção ao caminho por onde tinha vindo, o caminho principal, onde as pessoas às vezes passavam com carroças. Ela gritava enquanto corria: "Socorro! Socorro!" Naquele momento, por sorte e por destino, um lenhador que trabalhava perto ouviu os gritos. Ele largou o machado, pegou um bastão pesado e correu na direção da clareira. Quando o lenhador viu o lobo saindo da casa, entendeu o perigo na mesma hora. "Afaste-se dela!" gritou o lenhador. O lobo parou por um segundo, avaliando o homem. Era forte, grande, e não estava sozinho. Outros 2 trabalhadores vinham atrás, atraídos pelo barulho. O lobo rosnou e, no impulso, tentou avançar mesmo assim. O lenhador acertou o chão à frente do lobo com o bastão, fazendo terra e folhas voarem. O lobo recuou. Os outros homens se aproximaram, formando um arco, cercando sem encostar. O lobo percebeu que não venceria. E,
Com um último olhar de ódio, fugiu de volta para a floresta, desaparecendo entre as árvores, como se nunca tivesse existido. Lina caiu de joelhos, tremendo. Minha avó, ela sussurrou. O lenhador correu até a casa e entrou com cuidado. Pouco depois, ouviu-se dentro um choro alto e frágil, e então a avó saiu amparada, pálida, mas viva. Lina levantou e abraçou a avó com tanta força que as duas quase perderam o equilíbrio. Eu achei que... Lina não terminou. A avó tocou o rosto da neta com carinho. Você foi corajosa, disse ela, e foi mais esperta do que o perigo. Lina olhou para a janela quebrada, para o mel derramado no chão, para o capuz vermelho rasgado dentro da casa. Ela sentiu uma tristeza pelo capuz, mas uma gratidão maior por estar ali. Não era um tecido que definia quem ela era. Era a escolha que ela tinha feito no momento certo. O lenhador juntou a cesta, salvou o que dava, e ajeitou a lamparina. A floresta vai continuar sendo floresta, disse ele, sério. Mas gente esperta volta para casa. A avó assentiu. E Lina, naquela tarde, aprendeu de um jeito que nunca esqueceria. Nem toda voz gentil quer o seu bem. E o caminho seguro não é o mais curto, é o que permite voltar. Quando voltou para a vila, Lina passou pela porta de casa sem capuz, com a roupa suja de folhas, mas com os olhos mais fortes. A mãe a abraçou sem perguntar nada, apenas respirando fundo, como quem confirma que o farol ainda estava ali, não no tecido vermelho, mas na menina inteira. E, naquela noite, a mãe costurou um novo capuz, não exatamente igual ao antigo, mais resistente, mais simples, e com uma pequena costura escondida por dentro, como um segredo. Lina não precisava ver a costura para saber que existia. Era o lembrete de que ela nunca mais caminharia distraída quando a floresta ficasse silenciosa demais.